Você já pensou em fazer seu próprio pão em casa? Hoje eu vou te ensinar uma receita incrível. Você vai aprender a fazer fermento natural e um delicioso pão. Essa receita é super simples e precisa de pouquíssimos ingredientes. Nós vamos começar com o preparo do nosso fermento natural, que vai levar 8 dias. A gente só vai precisar de água, farinha e um ingrediente muito especial, os micro-organismos. Não sei se você sabe, mas no ar que está ao redor de você existem vários micro-organismos. Eles são organismos bem pequenininhos que a gente nem consegue enxergar. Eles podem ser fungos, como as leveduras, e também as bactérias. Alguns deles podem ser usados para preparar o fermento natural, e são eles que vão fazer o pão crescer, ficar com aqueles furinhos e um cheiro delicioso. Mas como é que a gente vai fazer para tirar esses organismos do ar e colocar no nosso pão? É aí que entra a água e a farinha. Nós vamos preparar uma bolinha de farinha que vai atrair esses micro-organismos. Eles vão sair do ar e ir para essa bolinha, e ali vão crescer até ficar em uma quantidade muito grande. Muito massa, né? Então, vamos começar? No primeiro dia, nós vamos preparar uma bolinha de farinha com água. Em um pote, coloque farinha e adicione água. Misture um pouco até criar uma massinha. E depois enrole em formato de uma bola, do tamanho de uma bola de gude. Em um pote com água limpa, coloque essa bolinha de farinha que você acabou de fazer. E depois coloque um pano ou um pires em cima do pote e deixe descansar até o dia seguinte. É muito importante não usar uma tampa para fechar o pote, porque é necessário a entrada de ar. No segundo dia, pegue a sua bolinha de farinha que está na água ou os restos dela que estão lá no fundo do pote. Não tem problema nenhum se a sua bolinha estiver desmontado. Esses restos devem ser adicionados em um recipiente com farinha. Misture e forme novamente uma bolinha, do mesmo tamanho que você havia feito no primeiro dia. Depois que a bolinha estiver formada, coloque ela em um pote com água limpa e então cubra o pote e deixe descansar até o dia seguinte. Nos dias 3, 4, 5 e 6, as etapas são as mesmas do dia 2. Você pega a bolinha ou os restos dela que estão no pote, coloca ela na farinha, mistura bem, enrola até formar uma nova bolinha, coloca no pote com água limpa, tampa o recipiente e espera até o dia seguinte. Depois de dias fazendo bolinhas de farinha, chegará o dia 7 e as etapas a partir daí serão diferentes. Pegue seu pote onde está sua bolinha ou os restos dela e retire toda a água de dentro. Só deixe o conteúdo lá do fundo, que é a farinha e um pouco de água com os micro-organismos. Adicione então nesse pote 100 gramas de farinha e depois 80 ml de água. Misture bem até formar uma massa mais grossa. Depois, tampe o pote com um pires ou um pano com elástico e deixe descansar até o dia seguinte. Chegamos no último dia de preparo do fermento, o dia 8. Quando você pegar seu pote, vai ver que a massa está cheia de bolinhas. Isso significa que os micro-organismos estão trabalhando muito bem e logo logo o fermento poderá ser usado para fazer o seu pão. Pegue o pote que agora tem uma massa mais grossa e dentro adicione 100 gramas de farinha e 80 gramas de água, assim como você fez no dia 7. Misture bem, tampe o pote
e deixe descansar até o dia seguinte. Finalmente chegou o dia de preparar o nosso pão. Pegue o fermento natural, esse que você preparou nos últimos 8 dias, e coloque 200 gramas em uma tigela. Adicione também 300 ml de água, 500 gramas de farinha e uma colher de sopa de sal. Após adicionar todos os ingredientes, misture até a massa ficar homogênea, sempre misturando nesse movimento de dobradura. Após misturar bem, cubra a massa com um pano e espere por 10 minutos. Após 10 minutos, tire o pano que está cobrindo sua massa e sove ela novamente, em movimento de dobradura. Repita então esse processo mais 2 vezes a cada 10 minutos. Depois de sovar a massa pela 4ª vez, a coloque em um recipiente com um pouco de farinha e crie um formato para o seu pão. Coloque então a massa em uma vasilha forrada com pano e farinha. Deixe ela descansar fora da geladeira por 2 horas. Depois, coloque na geladeira por mais 12 horas. Após as 12 horas, está na hora de preparar o seu pão. É muito importante pré-aquecer o seu forno a 200 graus por uns 15 minutos. Tire então sua massa da geladeira e a coloque em uma panela com um pouco de farinha. Com a panela tampada, você já pode colocar sua massa no forno. E após 20 minutos, retire a tampa e deixe seu pão assar por mais 25 minutos. E é isso! Depois de 45 minutos, seu pão está prontinho, cheiroso e uma delícia. Para comer, você pode passar manteiga, colocar queijo, geleia ou até mesmo comer puro, o que você preferir. Eu espero muito que tenham gostado e que tentem essa receita em casa. Tchau, até a próxima!